Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Nosso livro da vez, talvez você deva conversar com alguém. Hoje nós vamos terminar a primeira parte do livro, vou falar alguns dos capítulos que nós vamos ver aqui. Oi, Ana! Nossa, amiga, nunca te vi por aqui. Bom te ver. Greta já chegou aqui. Capítulo 13. Como as crianças lidam com o luto. Olá, bom dia! Oi, Li, tudo bem? Tudo bem, você, amiga? A Lica tá aqui. Nossa, quanto tempo! Ô, Greta, a Lica, ela é terapeuta. Você Ai, tá que me ouvindo? Tá dando delícia! um eco? Tô te Você ainda faz ouvindo. aromaterapia, Lica? Ah, eu vejo umas coisas dela aqui, vamos ver. Nunca dá certo entrar, hoje deu. Ai, que bom! Ai, que gostoso Seja tê-la aqui. bem-vinda, ó. Nosso livro da vez. Tá dando um Livrinho eco? bom. Por que será? Eu tô sentindo, mas eu não tava Será que ouvindo seu antes normal. fone tá encaixado certinho? Vou tirar Ah lá, ó. Ela é praticante de barras e e, agora? e aromaterapeuta lá. Eu também sou praticante de barras. Que delícia! É bom, né? Ó, os capítulos que nós vamos estudar hoje. Já falei, né, como as crianças lidam com o luto. O 14, Harold e malte. 15, sem maionese. 16, tudo de bom. E 17, sem lembrança nem desejo. Ai, livrinho gostoso Demais, demais de né? ler. Ai, gente, que livrinho gostoso de ler. Nossa, muito bom. Sim, muito bom. O luto, que é o primeiro, né? Para quem está vendo pela primeira vez a live desse livro, né? A gente sempre dá uma resumidinha no começo. É um livro de uma terapeuta que sofre com o luto de um término de relacionamento. E aí ela vem falar como que foi que ela procurou ajuda e como ela tem ajudado as outras Outros pessoas casos. nas mesmas situações, né? Ela é terapeuta de casal, então ela vem falar do rompimento e de como que ela consegue lidar com isso. Então ela fala sobre o processo terapêutico dela para resolver esse problema e o processo terapêutico com outros pacientes. E como ela foi procurar o terapeuta porque ela teve um término, Término. né, de relacionamento, esse capítulo, que é o 13, ela vai falar de como foi que o filho dela lidou com isso quando ela Isso. precisou contar que ela ia terminar com o namorado, que não é o pai do filho dela, né? Aí, Aham, spoiler aí daqui a ela, pouco. spoiler, aí ela vai falar sobre isso. Então, Isso. como ela conta como que é isso aqui nesse capítulo. Como que a criança lida, né? Porque ela tá nas dores dela, e aí como que ela comunica então o filho que não está mais com o namorado, né? Então, assim, o filho tem 8 anos, então ela traz um pouquinho Dessa esse jeito, né? experiência. Como que a criança, como é diferente a criança, e é que realmente é diferente, né? A criança lida com as perdas de um outro jeito, Mas e eu é achei tão bonitinho assim. legal a hora que ele compara com a banana. Ah, Porque ela chega contando para ele e ele pega e fala, mas por quê, né? Por que que vocês terminaram? Daí ela fala, porque a gente entendeu que não dá mais como casal. Aí, mas por que que não dá mais como casal? Aí ele vai e questionando. ele instiga, né? Ele fala, não daria para Instiga. cada um ceder um pouco? Não daria para, Porque né? ela usa de um exemplo dele com o trabalho da escola, que ele queria fazer de um Isso, jeito e a amiguinha queria fazer de outro. isso. Aí ele fala sobre essa questão de ceder, né?
E aí depois, do nada, ele fala: Mãe, quando a gente tira a banana Tira a banana. do pé, Tão a gente bonitinho. mata a banana? Gente, do nada. Ai, meu Deus. É muito bonitinho. Opa! Desculpa Caiu de cair. novo. Puxei o fio aqui. Então a gente vê como que é diferente para criança, né? O É, término da relação. Bem legal. É um capítulo sim. curtinho. É bem curtinho, mas muito bonitinho, né? Assim, a permissão do outro lidar com a tristeza também, e o jeito que lida com a tristeza, com os fatos, né? Assim. E aí depois é muito fofo o jeito que ela compara, né? Tanto do brincar e depois ele fala da banana. Achei muito Sim, bonitinho. E muito. a criança tem a gente às vezes não percebe, né? Por isso que eu acho que é muito interessante. Quantas vezes eu faço orientação de pais? Quantas vezes os pais vêm com uma leitura de que a criança não está trazendo alguma emoção ou alguma coisa diante de um fato acontecido, mas na realidade é porque os pais não sabem fazer essa leitura, né? Nesse jeito que às vezes a criança, tô te ouvindo, Ah, eu tirei o fone né? porque tá dando muito eco. Ah, mas Né? tá mesmo. Olha lá, não sei o que que é. Vou devolver o fone. E aí é bem interessante isso, porque às vezes os pais realmente não conseguem identificar. Ah, mas ele só tá brincando, tá? Mas qual é o tipo de brincadeira, qual é o tipo de linguagem? Porque nesse conteúdo da criança, ela traz, né? É que às vezes a gente, como pai e mãe, não tendo esse conhecimento, às vezes não sabe entender que tá trazendo a dor Que, e a tristeza naquele jeitinho da criança, né? Achei tão é, bonitinho. mas eu achei muito legal a forma como ela fala, que ela tenta Sim, explicar, né? Que foi um acordo, sendo que não foi, porque ela não queria não foi terminar. bem assim, né? Mas imagina Mas, se ela falasse pra ele o porquê. Como esse é. menininho ia se sentir, Não, tá ótimo. O jeito que ela explicou foi né? o melhor jeito que ela Exatamente. podia Foi a fazer. melhor forma que ela fez. É. E eu não sei se você comentou aí a hora que eu tava tirando o fone do brinquedo. Não. Ah, tá. Que eu achei muito legal que ele fala assim: ah, mas e agora? Quem que vai brincar comigo do jogo Isso. tal, né? O jogo que eles Que brincavam eles juntos. brincavam. E aí a mãe fala que ela poderia brincar. E ele vai pro quarto, pega o jogo e quer doar o jogo. E fala que não quer mais o jogo. Ou É seja, né? uma forma de viver o luto, né? Tá bravo, tá na raiva, Sim, né? tá bravo, tá na raiva. Tá na Mas é muito raiva, mas bonitinho mesmo. muito legal. É. Aí o 14, ela vem lembrar, porque para quem está acompanhando a gente aqui, ela resolveu fazer medicina, né? Uma época da vida Isso. dela. E aí ela conta sobre o capítulo chama Harold e Maud. Aula de anatomia. A aula de anatomia são o nome dos cadáveres, né? Hoje a gente nem Isso. tem isso mais nas faculdades, né? Agora, pelo menos aqui no Brasil, é tudo boneco, não tem mais É, a isso, gente mas teve, né? a A gente gente teve teve. na psicologia ter. A gente ainda teve É, contato, eu né? não Assim. dissequei nenhum cadáver, mas a gente tinha as peças anatômicas lá, né? Mas a gente via o ser humano mesmo ali. Sim, sim. Aí ela vem fazer, contar essa relação que eles tiveram, porque na verdade tudo lembra o término, né? Sim. Então, tinha uma frase que o professor da disciplina usava, que era prestem atenção Preste nas suas atenção nas suas emoções, emoções. né? E Isso. aí ela traz isso como um contexto da atualidade, É. O quão vulnerável nós somos, né? A tudo. E é muito que interessante uma mesmo. hora a gente está ali, depois acontece alguma coisa, né? E a gente vai Sim. embora ou adoece, termina. Sabe o que que eu achei bem bacana, assim, né? Porque ela conta, né, nesse capítulo, que tinha que prestar atenção nas emoções, mas não estavam certos de como que iam lidar com essas emoções. E que cada um dos alunos iam por algumas outras atividades extras
além da aula específica de dissecamento, como meditação, exercício físico, outros mergulhavam nos estudos. E aí ela falou que ela foi na parte de alfabetização de crianças, né? Que é vida, né? Eu achei tão bonita essa atitude dela, diferente de outros, assim, né? Que é vida, movimento dos corpos vivos ali, né? Que ela comenta nesse capítulo, assim. Corpos intactos, que ela vivos, né? percebe o Cheios de quanto que energia. ela queria, né, aí nesse momento ter Sim. lidar com criança, ser mãe, essas É. coisas. E aí ela conta no finalzinho desse capítulo que eu acho muito importante, que a gente já conversou até de outros livros que a gente trouxe. Beijo! Beijo, Lica, até a próxima. Tudo E de assim, bom. ela conta aqui, né, que tem um professor que enfatiza a necessidade de tratar os pacientes como pessoas e não casos. Porque ali naquela aula você vê, né, na parte da anatomia e um pouco da medicina, e como que a medicina está perambulando por todas essas questões de relação paciente e profissional, né? E aqui ela fala um pouco sobre isso, o quanto isso foi mudando com o tempo. Essa questão de atendimentos de 15, 20 minutos, por causa de convênio, onde você não sabe nada da vida da Isso. pessoa, onde você não cria vínculos, essa gestão, uma coisa muito, né, assim, fria, Comercial, né? muito comercial e fria, e ela fala que ali ela já tinha percebido que não era algo que ela queria, não era dessa forma que ela queria também, né? É bem E é legal. bem interessante isso que ela fala, E aí lembra a gente do mito do normal, né? a gente falou muito disso no último Aí a livro. gente vê como Sim. que quem se incomoda com a medicina tradicional, né? A gente percebe que se repete, que É, nem aqui falando nisso, meu filho sim. tá lendo o mito do normal e aí, de vez em quando ele vem falar dos capítulos. Aí Ai, é eu me muito lembro. bom. Eu indiquei para um paciente meu também a noção dopamina, e ele tá amando, tá Ai, achando outro. que tá sendo muito importante para ele na questão de algumas questões aí também. Ai, que delícia, né? Revisitar. Revisitando, é. Aí, E no aí, não, aí capítulo. ela vai. Jornalismo, né? Aí entra o Ah, é jornalismo verdade. Aí nesse capítulo aí também. ela volta para o jornalismo, né? Ela Isso, deixa a porque ela faculdade gosta de de medicina escrever. Isso, e volta. Aí ela vai escrever e volta para o jornalismo. isso. Aí o capítulo Aí, tem. Gente, que ele é capítulo. demais, esse Todos cara. os capítulos com esse cara. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente vai ler até o fim. Nós, quem sabe a gente tem essa resposta. Mas eu fiquei pensando aqui nesses capítulos, será que essa mulher não acaba. Eu ficava pensando assim, será que essa mulher acaba não ficando com esse cara? Só que ele é casado e tem Ele é filho, né? casado, tem filhos. Meu, mas ele é Porque um puta de dá um raiva paciente pro amor, muito né? bom, É né? muito bom, puta do paciente. Gente, Aí, o é sem muito legal maionese, esses pacientes. é, eu fico muito assim mexida com a forma como ela lida com os problemas dos pacientes, Que eles né? trazem. Uhum. Como que ela resolve as coisas que acontecem ali, né, no setting No terapêutico. ato, na Porque mensagem. ele faz umas coisas, ele é muito mandão, né? Ele é. E o capítulo chama Sem Maionese porque ele chega no consultório dela e dali a 5 minutos pouco, de sessão. 5 minutos de sessão, ela começa a falar sobre a infância, porque ele foge muito da infância e ela quer entender algumas coisas. Isso. E aí toca, acende a luz, né? Porque não é uma campainha lá no consultório dela. Quem toca, uma espécie de uma campainha, acende uma luz lá na sala dela, para ser silencioso, né? E Uhum. aí ele comenta, e ela fala, ué, mas será que meu próximo paciente chegou tão cedo? Tão cedo. E era a comida dele, o almoço dele. E tudo que ele Ele é fala é muito muito assim, danado. né? Tipo, ele é bem arrogante, ele fala. Ah, porque Sim. a única 1 hora que eu tenho para comer é essa, quer dizer, 50 50 minutos, minutos. né? E ele é muito assim, que ele chama todo mundo de idiota e tal. E aí o lanche que ele pediu, que ela já ficou super assim, porque não é um. Gente, uma Não coisa é um importante, hábito eu isso. acho muito interessante o jeito como ela fala as coisas, porque é assim, eu atendo
atendo online. Você também atende, né, Greta? Estou. E às vezes no atendimento online a pessoa acha que ela pode fazer qualquer coisa lá do outro lado. E a gente tem que estar toda hora revisitando o contrato terapêutico, né? Então, vários pacientes trazem comida, às vezes trazem a comida para a hora da sessão, ou vai fazer uma outra coisa, eu pego o paciente fazendo a unha, né? E às vezes às vezes não, na maioria das vezes eu falo, mas, ué, você não está em terapia agora? Você trouxe a comida, e não são pacientes assim, estou no horário de almoço, Não, é como se ele não conseguisse ficar na sessão, somente na sessão, estar presente somente na sessão. Sim. Então é muito legal como ela traz isso aqui pra gente ver, né? Que é o celular que ele tem que atender quando está na sessão, é a comida que ele traz para o horário de sessão. Então ela faz aí ela faz essa reflexão, né, Greta? Se ela flexibiliza ou não. Porque para ela o ideal seria que ele não comesse na sessão. Para ele ficar presente, se entregar e tal. Porém, como é ele um paciente que é complexo e difícil de se abrir, ela entende sempre, né? que é importante abrir para isso. Flexibilizar. E usa o que vai aparecendo na sessão, né, da comida. E aí o lanche dele está com maionese, não com era maionese. E ele pediu. Com raiva. Nossa. E aí ele fala que ele quer pedir um almoço. E aí ele quer outra coisa para comer. E aí, então, ela entende que é melhor como ela quer saber sobre a infância, porque ele vira e fala assim, como que é a parte lá? Ela chama ele para... Não, ela oferece, né? Ela fala assim, olha, se você topar pedir um almoço aqui da esquina... Eu falo da minha infância. Eu falo da minha infância e você fala, né? E sem obrigações, mas eu falo uma coisa da minha infância e você. E é muito legal o que ela fala, né? Você pode pedir seu almoço, mas você não precisa falar da tua infância. Né? Eu flexibilizo, mas eu deixo, vamos ver, mas né? Você não é obrigada a isso, né? Você não é obrigada a falar o que você não quer aqui. Mas ele falando. Ele começa a falar. Ele começa. Isso que é muito legal, porque isso é vínculo, né? É vínculo. Esse negócio de você, isso que ela faz, de permitir que ele almoce ali, porque ele ironiza, né? Ele fala assim, eu não vou pedir um almoço, não vou pedir uma outra coisa, porque você não deixa eu mexer no meu celular, né? Então ele ironiza as coisas, mas ela vai trazendo ele pro... E aí aqui ela comenta dos tipos. Eu achei muito legal, né? Ela traz os grupos em que no manual de diagnósticos de transtorno a gente tem os tipos, né? Então ela fala no grupo A são os tipos estranhos, bizarros e excêntricos, que são os paranoides, esquizoides e esquizotípicos. Daí ela fala que no grupo B são os dramáticos e erráticos, que são os antissociais, borderline, histriônicos e narcisistas, né? Que vem a parte da personalidade. Que ela ainda não diagnosticou, mas ela está desconfiada que ele tem um transtorno narcísico, né? Isso. Aí o grupo C, que são os ansiosos e apreensivos, que seria o esquivo, dependente, obsessivo, compulsivo. Então, ela fala... O mais legal de tudo isso é que ela fala, né? A importância que ela vai percebendo que é aquilo que a gente já falou também, que a gente não pode se prender a um diagnóstico, e sim olhar a pessoa como ela está ali, como ela nos apresenta naquele momento. Mas que o diagnóstico tem a sua utilidade. Ela é importante para nos dar uma direção também. Mas não ficar preso ao diagnóstico quando você está atendendo a pessoa. Isso é incrível mesmo, né? Porque aí a gente realmente está com aquela pessoa que está nos mostrando naquele momento. E é uma coisa. E é muito importante isso para os pacientes, porque eles querem dar nome às coisas. Né, e querem saber exatamente quais são os passos.
e tem dificuldade em entender que o processo terapêutico é muito Tem momentâneo, o né? tempo. Não tem um tempo certo, é muito momentâneo, é o que tem para hoje, né? É o que a pessoa viveu naquela semana que a gente vai trabalhar. Mas a partir disso a pessoa vai desvendando seus mistérios, se Sim, vai se conhecendo. permitindo, né? Aí ela fala que Ser dentro daquilo que é. na prática o grupo que melhor se adapta à terapia, ou melhor, que procura a Que terapia, procura, porque os outros não procuram. é o grupo B. É, não, Não, é o C. grupo C, É, o que são os C, mas ansiosos e apreensivos. normalmente estão vinculados com pessoas dos outros grupos. É, que daí formam os pares, né? Ou são filhos, ou são. Isso. É, exatamente. É até estranho, né? Porque ele fala que ele procurou a terapia porque a mulher reclamava muito, porque as pessoas são muito idiotas, porque ele está cercado de idiotas. De idiotas e Quer ele não tá dizer, conseguindo dormir. em nenhum momento ele fala que ele procura terapia porque ele quer ser uma pessoa melhor. É muito Não, tá narcísico ansioso, não mesmo. consegue dormir e tem as coisas de fora, Então, né? ela é até difícil de entender o que ele está fazendo ali, de verdade. Sim. O que mais? Aí mais sobre os traços de personalidade, que Ela a gente não precisa fala, entrar né, nisso. que a gente achava que não tinha cura, os transtornos de personalidade, Isso. e que hoje a gente vê que tem uma melhora muito significativa. Quando o paciente de fato, né, apresenta alguns transtornos, acredita que pode melhorar, que quer melhorar e busca melhorar, sim, né, a gente percebe que existe consegue ter uma vida mais estável, uma vida legal. Mas quando não busca, né, fica muito difícil, tanto medicamentosa quanto terapêutica, porque para transtorno de personalidade são as duas coisas, né? Isso. Aí fala que apresenta assim, um espectro, né? Por isso que tem. Isso. Então, essas coisas a gente pode trabalhar a ponto dessa pessoa chegar É. a nem ser mais nem diagnosticada, né? Então, por isso que a gente tem tanto receio desse negócio, né, do diagnóstico estável. Ah, então eu tenho transtorno tal. Ao mesmo tempo que a gente vê essa flutuação, né? Eu tenho uma amiga que ela já teve, que ela começou com transtorno de ansiedade, depois ela foi para bipolar, e agora estão desconfiados que é TDAH mesmo que ela tem no final das contas. Por quê? Conforme vai tratando, trabalhando, As nuances, né? medicando, vai percebendo que não bate Tem totalmente. coisas que não funcionam Então, não sei, eu exatamente, acho né? que tem gente que não vai, que vai chegar. Eu acho que tem pessoas que não têm um único diagnóstico e não tem um diagnóstico preciso, que vai Sim. tratar o sintoma e pronto, entendeu? Vai tratar. Quando a gente fala de tratar um sintoma, gente, nós não estamos falando de band-aid, não. Nós estamos falando de trabalhar o sintoma. Então, se a pessoa é uma pessoa ansiosa, nós vamos trabalhar a ansiedade dela. Não é fazer uma técnica de respiração para parar a crise, É. né? Fazer uma técnica de respiração é usar um É mais band-aid. profundo. Você faz a técnica, você melhora a ansiedade, mas você não se livra dela, porque você tem que aprender a lidar com isso, né? Então, o que gera ansiedade? O que você precisa trabalhar na O que sua está por trás mente, de tudo isso, né? né? É. O que te leva a tudo isso, na verdade, né? Não é só os gatilhos. Eu Não é até sobre os anotei, gatilhos, é não é sobre sobre. mais coisas mais A gente precisa profundas. entender quais são os gatilhos para não ser pego por Sim, mas eles, não né? é somente eles, É, né? É isso que eu tô falando. É o que está por trás deles. é que até anotei uma coisa aqui por causa disso.
todos, em algum momento, nos encaixamos em um transtorno. Então, a gente vive momentos da vida que a gente vai achar que a gente tem um transtorno X, né? E a depressão em si, que a gente vê... Ansiedade e depressão, podemos falar assim, né? Elas estão sempre atreladas aos transtornos e elas fazem parte da nossa vida. Né? A depressão ela se torna patológica quando você não sai do quadro. Mas se você perde o emprego, se você vive uma depressão do luto, né? Você se entristece, você fica chateado, você quer ficar no seu quarto, desanimado. Então, muitas pessoas vão ter momentos da vida que elas vão se encontrar, assim, muitas terão que se medicar por conta disso, mas depois toca de um outro jeito a vida. E é bem isso mesmo, né? A gente sabe que existem fases da vida da gente, por isso que é importante a gente entender e acolher o que está sentindo. Porque eu acho que as pessoas não sabem essa questão. Né? Eu acho que as pessoas não conseguem ver porque estão no sintoma que é temporário. Elas acabam achando que é o fim, sabe? Que não vai ser possível. Então, por isso que é importante ter alguém para dizer, talvez isso aqui seja uma fase. Né? Talvez você esteja vivendo isso por conta disso. Sim. Tá sem som, Dan. Ai, voltou. É que tocou meu telefone aqui. E aí ela fala da importância, né, da terapia. Então, é isso, a função da terapia. Eu achei bem legal isso, né? Minha função é ajudar nós dois a entender de que sentimentos ele está se escondendo. Ele arrumou fortalezas falsos para me manter à distância. Ou seja, essa questão do distanciamento do paciente, né? Mas sei que a parte dele está no alto da torre, gritando socorro, esperando ser salvo. Senão não estaria ali, né? Que isso é muito importante a gente entender. Que a nossa função ali é fazer com que a pessoa entenda o sentimento dela e se entenda dentro do sentir dela, né? Então, por que ela tá ali, né? Muito bom. E acolher. A flexibilidade entra muito nesse processo do acolhimento. A Meliciora, eu falando sempre da Meliciora Vance, ela fala muito isso, assim, que o paciente não sabe fazer pergunta sobre o que está acontecendo com ele, que o paciente não sabe identificar sentimentos. E é muito comum, né? A gente percebe quando a gente está fazendo a avaliação do que está acontecendo com a pessoa, você fala assim, tá, mas você teve essa crise de ansiedade, mas o que você estava pensando? O que estava acontecendo naquele dia? Porque sempre tem algo associado. Tem algo que tá mas ele não, a pessoa não consegue lembrar, ela não consegue. E aí que entra a importância dos diários, né? De você anotar, porque daí você começa a ligar os pontos. Quando a pessoa, hoje eu me senti assim, e nesse dia estava acontecendo isso, né? Minha mãe me disse isso, meu pai fez isso, meu namorado. Quanto que isso facilita o entendimento do que realmente, né, são os seus gatilhos. Fazer a pessoa se entender mesmo. Se entender. Acho que esse capítulo é isso, né? E ele só finaliza o capítulo, né, quando ele começa a falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre o pai e a mãe, né? Que ele sempre falava, meu pai é super são santos. Meus pais são santos, né? E a gente sempre fala, nossa, quando é santo, deixa eu ficar com o pisca-alerta ligado. Que história é essa, né? Porque ninguém é santo. Né? E aí ele traz aí, nesse capítulo, ela começa a falar um pouquinho, bem pouquinho, como ela mesma diz. Ela até falou aqui uma parte que ela fala, minúsculos, né? Microscopicamente falando, ele trouxe umas nuances da história dele. Aí o capítulo 16. Tudo de bom. Quem chegou! Ó quem chegou! Ai. Bibo!
Aí ela vem com esse tudo de bom é porque quando ela saiu da faculdade de medicina, o resto da vida dela não se encaixava mais com o planejado, né? E aí ela tinha a ideia de casar, ter filhos, e isso não estava dando Não muito estava certo. acontecendo. Ela não estava conseguindo se Já estava com trinta e relacionar. sete anos. Dani, quero pedir demissão, não estou suportando. Eu Ai, Gi, conheço uma orientadora de carreira, se você eu também, quiser. eu conheço ela. Vamos, Bibo, eu tenho uma informação aí de uma vaga de marketing, depois manda uma mensagem para mim. Aí, ó, ela fala com uma amiga e essa amiga fala para Sugere. ela, sugere, né? Mas por que você não seja mãe solo? Por conta? Por que tem que ter um marido? Começa, porque ela tava com aquela ideia, né? Vou namorar, casar e ter filhos. Ela falou, por que você Já não não quer ser começa com o mãe, filho? né? Começa Aí a com o amiga fala, filho, ah, depois começa arruma tu. É. um E marido, aí né? ela vai no banco de doadores de esperma. Aí ela começa Ai, gente, uma busca essa sobre. história E também é muito claro, ela engraçada. vai, gente, ela vai pensando em tudo. Conheço uma que me deixa. Ai, deve ter sido eu. 4h47, 9h47, como que eu deixei picado desse jeito? Deve ter sido o sistema, não fui eu, não. Fui eu. Anota, anota. Eu te deixei com 9h47, você tá reclamando? Próximo semestre eu vou baixar para 5. Ai, Ai, meu Deus. e aí ela começa então a ir atrás dos possíveis pais, Choram, né? né? Dos possíveis pais. E é muito engraçada o que ela traz aqui, né? Na dinâmica das pessoas envolvidas, né? Sim. Dentro da empresa com relação a isso, Como né? que Como que as os pessoas veem comentários de avaliação os do comentários de doador? avaliação. O que passa pela cabeça da pessoa quando ela está em busca de um doador? Como que vai Nossa, ser esse muito engraçado. doador? Né? Sim. Que Quem aí vai ser o ela, cara? quem vai ser o cara? Ela fala que ela ficou 3 meses exaustivos nessa busca Sim. e comenta como foi a angústia dela, que a princípio ela queria uma pessoa saudável, daí depois tinha outras questões. É muito Toda legal. expectativa, né? Toda expectativa, ela conta aqui um pouco de toda essa expectativa, de como que foi para ela e tudo, até que ela quase consegue uma situação, mas aí era um doador muito concorrido, Gente, o livro não é deu esse. tempo. Ah, tá. Aí não deu tempo. E ela, uma roda giratória da morte, imaginando o negocinho funcionar. É. Imaginando. E como que ela ficou amiga de uma das pessoas que trabalham lá para Isso. conseguir ter uma avaliação fiel dos Dos doadores, possíveis né? doadores. E depois ela percebe que não era a única amiga dessa pessoa. Mas aí ela acaba indicando um cara para ela. Sim. Não, na realidade ela conhece uma pessoa pessoalmente, tenta conversar com esse Ah, é. colega, se Não, é ele que conseguir, se ele, né, primeiro ela, a moça do do laboratório, clone. fala do clone. Só que daí Isso. não tem mais espermas do clone no Isso. laboratório. E enquanto ela fala, bom, agora que depois de 3 meses de busca exaustivas não tem mais o clone. Então ela faz uma comparação com aquele ator. Isso, é. E aí então ela resolve ir no pessoal. Aí ela Isso, aí ela entra em contato com esse encontra o colega e Alex. tal, com o Alex, né, que era um cineasta e tal, que a princípio Ia ser o topa, Topa, ia ser né? o pai, mas depois eles conversam e o cara acha Ele melhor acaba não, que não tá desistindo. tão, e desiste, e aí ela consegue no último minuto do segundo Alguém tempo que devolve um alguém frasquinho desistiu do frasquinho do do clone. bracinho do clone. E E aí aí ela então ela consegue, então, faz fazer a Vamos fazer o inseminação. bebê. É. E aí ela faz a inseminação, que é do filho dela. E aí ela Que conta, né, que ela agora pulou tem oito 8 anos. anos dessa história, né?
para a gente entender um pouco todo o contexto da vida dela, onde está agora Então, nessa situação, ela, né? Do então ela é término uma do mãe namorado, solo, com um menino de 8 anos. 8 anos. Ela se relaciona com um cara que, a princípio, vai ficando com ela, sabendo que ela tem esse filho. Ele dá todos os indícios de que não quer criança na vida dele, mas vai ficando com ela. E um belo dia, depois de 2 anos, ele termina. Isso. E aí ela vive todo esse processo de luto que aparece aqui pra gente. Exato. E o Aí, nosso último capítulo de hoje, sem lembrança nem desejo. aí é a terapia dela. Aí ela volta, que como a gente falou, ela vai intercalando, né? Os pacientes, a vida pregressa. Profissional. E a hora aí onde ela fala é de Bion. Eu achei muito legal que ela traz de Bion aqui. Sim. Que ela fala... Para não atender com ideias formuladas, né? Que ele fala assim, postulou que os terapeutas deveriam abordar seus pacientes sem lembranças ou desejo. Que as lembranças dos terapeutas estavam propensas a interpretações subjetivas, mudando com o tempo, enquanto seus desejos poderiam ir contra o que seus pacientes queriam. Isso daqui é para falar como que a gente tem que trabalhar com o presente como do que a gente paciente. Tem que trabalhar na clínica, né? Que às vezes, por exemplo, o paciente estava lá semana passada, tratando um assunto, falando de uma coisa, e quando a gente volta no dia seguinte, a gente pode até retomar algumas coisas, mas precisa permitir que esse paciente traga de volta todas as questões, né? Que ele que é o presente agora. dirija assim, né? O que será discutido. Sim, sim. Eu gosto muito disso. Eu lembro de um professor que eu tive que falava também um pouco sobre a importância da gente se esvaziar de tudo que a gente tem de interpretações e de ideias quando a gente está junto com o nosso paciente. A gente se esvazia de você para você estar junto de fato. Né? De todas essas ideias. E aqui então ela começa, e foi uma sessão, essa sessão dela foi muito profunda, né? Foi uma sessão onde ela fala que ela chora muito e ela percebe o luto que ela realmente está vivendo, que ela não estava querendo assumir que era isso, de certa forma. Eu não aguento que ela chega a ter uma revista escrita divórcio. Divórcio. E que ela se questiona. Por que uma pessoa compra uma revista escrita divórcio? Ai, gente, muito engraçado. Ela é engraçada, gente. Ela é engraçada. Nas dores dela e nas dificuldades de tudo, ela é ótima nesse sentido. Assim, ela maneira que ela lida com tudo, né? Com tudo, assim, muito bom. Apesar de todo o sofrimento que ela está passando. Sim. Então ela fala que uma coisa que eu achei legal que ela traz assim, ó, que na terapia visamos a autocompaixão. Sou humano, então eu erro, eu tenho problemas, né? Sim. Oi, prima. Aí ela fala da autoestima, que é sem julgamento, né? Sem ficar, eu sou bom, sou ruim, né? De ficar nessa questão de autoavaliação constante. Oi, Rita. Na verdade, é autocompaixão versus... Você conheceu a Rita, né? Conheci quando fui fazer a dinâmica em Biorcina. Lembrei disso agora. Você conheceu a Betinha também, né? Tudo minhas parentes. Lá devia ter metade da cidade. Foi um grupo muito gostoso de movimento corporal. Sim, imagino. E aí ela começa a falar, então, né, do luto, aprendendo a lidar com os pensamentos negativos dela diante de tudo que ela tá vivendo. Só que ficava assim, ela se desculpava pelo choro, isso acontece muito, né? O paciente chora, pede desculpa, mas desculpa do quê? De um sentir? Aqui você pode sentir tudo. O quanto existe essa não permissão de um sentir, né? Que vem ali tão genuíno e que vem, que tá ali naquele momento. Como é importante entender que você sabe que eu tenho uma paciente que ela não gosta, ela fala toda vez ela chora. Mas toda vez que ela chora, ela fala, ai que raiva, não queria chorar.
Nossa, minha sogra agora. Oi, sogra, tudo bem, sogra? E aí ela fala assim pra mim, ai, que raiva, eu não queria chorar e sempre choro. Aí fica o olho desse tamanho e não sei. E eu falo, mas por que que você briga com esse choro, né? Eu falo, qual é o Exatamente. Só problema de permita. chorar, sabe? Chorar é o Só que pra permita. você? E aí a gente tem que trabalhar toda vez. Então eu acho que é Exatamente, um pouco exatamente. disso que esse capítulo fala, né? Que ela fica, Sim. ela sabe que ela tem que viver um luto, mas ao mesmo tempo ela fica tentando evitar as coisas do luto, porque é como se ela não na verdade, Sim. a negação dela não termina, né? Ela Não, tá não vivendo uma termina. negação com uma raiva, porque ela entende que ela terminou com o namorado, mas ela não consegue entender o motivo Ela fica na e raiva. ela fica na negação, É, né? negação árdua. Negando a realidade, negando o real motivo desse cara ter O largado fato. dela. É. Ela fala um pouquinho dessas fases, Ele, né? aí o psicólogo Wendell fala sobre ela ser mais generosa com ela, né? Que é uma É. coisa que dá uma despertada. Nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Será que eu tô sendo generoso comigo mesmo? E eu, E é bem isso, né? Eu achei interessante a forma como ele faz essa que Aham. ele trabalha isso, porque ele fala assim, olha, vamos combinar uma coisa? Isso. Aqui você vai ser mais generosa com você. Com Se você você. quiser sair daqui e ficar se Lá batendo, fora né? é Porque outra a história história. dele ter dado o chutinho aquela vez na canela dela, né? Sim, na dor. Que ele dá Na um dor. chute na canela dela e fala, ah, parece que você gosta de sofrer, então peraí, deixa eu colaborar com isso, né? E dá um chute na Sim. canela dela. Então aqui ele vem, né, falar, então, já que você tá tão difícil de você ter compaixão, de você Aqui, pelo menos, aqui pelo menos tente. você vai fazer isso. Então achei muito É. legal isso, porque, Sim. gente, a terapia, a gente busca, enquanto terapeuta, fazer que aquele lugar seja um lugar seguro. É um lugar onde a pessoa se sinta realmente confortável para ser quem ela é, para dizer o que ela precisa Isso. dizer. E a gente percebe que muita gente não faz isso. Né? Eu já cansei Sim. de conversar com pessoas que até comentei aqui que eu tenho uma amiga que preferia falar para mim do que para terapeuta. Então, não é um lugar seguro para essa pessoa. Não é, Então, exatamente. Tem que é, ter é essa. Você precisa sentir que tá num lugar que tá tudo bem, né? porque se Trazer ela tudo. vai contar para uma amiga uma coisa que ela sente que é tão difícil e não está conseguindo para a terapeuta, que é a pessoa que Que vai precisaria realmente estar ali junto, ajudá-la né? nisso, então não tá, o vínculo não está formado, né? Isso, isso. Então, quando ele Eu faz achei isso, ele provoca fantástico. esse vínculo. Isso. E eu achei fantástico. Marquei aqui assim, na página 130, que eu falei, olha como funciona, gente, que legal. As técnicas que a gente usa na terapia parecem um pouco com um tipo de cirurgia cerebral, em que o paciente permanece acordado durante o procedimento. Enquanto os cirurgiões operam, ficam checando com o paciente, consegue sentir isso? Consegue dizer essas palavras? Pode repetir essa frase? Eles conferem constantemente quão próximos estão de regiões sensíveis do cérebro e se tocam em uma, recuam para não danificá-la. Ou seja, é um lugar carinhoso, cuidadoso, com amorosidade, mas vai mexer. Os terapeutas remexem numa mente e não em um cérebro, e podemos ver pelos gestos ou expressões mais sutis se atingimos um nervo. Mas ao contrário dos neurocirurgiões, gravitamos em direção à área sensível, pressionando com delicadeza, mesmo que isso faça o paciente se sentir desconfortável. É assim que atingimos o significado mais profundo da história do paciente. E com frequência, no núcleo há uma espécie de luto, mas grande parte da trama encontra-se nas camadas do meio. Gente, que Muito. lindo isso! Nossa, eu Nossa, li muito assim, lindo. falei, eu achei Essa lindo comparação foi demais. incrível, né? Porque é isso. Que incrível, que incrível. A gente Nossa, sabe o caminho que tem que seguir para atingir nossa, determinadas coisas, cara. mas só Olha, a própria arrepia. pessoa vai realmente dizer como É que muito está, lindo. está É muito. atingindo, né? Muito.
E aí nessa mesma página, quer dizer, na 131, as pessoas querem ser compreendidas e compreender. Mas, para a maioria de nós, o maior problema é não saber qual é o nosso problema. Ficamos batendo na mesma tecla. Por que faço o tempo todo exatamente aquilo que me deixará infeliz? Então, achei isso incrível, porque... Nossa, maravilhoso esse capítulo. Por isso que eu falo, nós vamos morrer sem ter um autoconhecimento 100%? total. Nunca. Né? Nunca. Sempre vai ter alguém para mostrar com clareza para gente algum lado que a gente... Não para sabemos. despertar, né? Algum lado Pra que a gente não despertar. conhecia. Então, Sim. como é Por isso que a importante terapia também. é incrível, né? Por isso que estar Sim, em terapia é incrível. Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. Terminamos! Gente, terminamos a parte 1 do nosso Primeira livro. parte concluída, agora nós vamos para a segunda parte. Deixa eu aqui dar uma olhada. Parte 2. A sinceridade é um remédio mais forte do que a simpatia, que pode consolar, mas geralmente dissimula. Uau! Nossa, ótimo, lindo. Muito bom. Então é isso, bom, gente. amiga. Esperamos vocês na isso. próxima. Na quarta que vem, não. Daqui Na 15 dias. Dia 17, a gente retorna. Amiga. Beijo. Um beijo, Também, queijo. Obrigado por quem ficou e até a próxima. Até, gente. Tchau.